Shalom! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Despertar. Este é um canal feito para despertar a nossa fé nas promessas que o Senhor Deus fez conosco muito antes da fundação do mundo e para propagar a palavra do Senhor até os confins da terra, até onde Ele quiser que ela chegue. Estamos aqui para dizer para vocês: despertai, igreja, acorda, igreja, acordem, porque o Senhor está às portas. Ele está voltando, o grande rei está voltando para o juízo final. Atentem-se, meus irmãos e minhas irmãs, para as palavras que estão neste livro. As pessoas estão brincando. As pessoas não estão nem aí como na época de Noé. Davam-se em casamento, brincavam, faziam coisas absurdas. É proibido brincar, ir para festas? Não. Vigiai e orai. Veja se o seu comportamento condiz com o que está nas Sagradas Escrituras. O livro de Gênesis, da criação, ele tem capítulos mais longos e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 12, a partir do versículo 10, onde Abrão, ele ainda se chamava Abrão, estava no Egito. No versículo 6, nós vimos que Abrão atravessou a terra até Siquém. Ele saiu de Padã Arã, a terra onde ele estava vivendo com seu pai, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Foi ali que apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali, dessa terra, Abrão foi para o monte, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou Abrão a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Aqui nós vamos observar, a trajetória de Abrão. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão. Deixando-te com vida, dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua casa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. O Faraó, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor não se agrada desse tipo de coisa. Puniu o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, que era mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e leva, e vai-te daqui. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele.
e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Porque acontecia isso mesmo. Os homens do Egito, o faraó, se interessava por uma mulher, mandava matar o marido e ficava com ela. Então Abrão teve receio disso. Ele sabia desse costume. Estaremos agora dando continuidade ao capítulo 13 do livro de Gênesis, onde Abrão e Ló separam-se. Ló, vocês se lembram, era sobrinho de Abrão, filho de Arã. Arã morreu em Ur dos Caldeus. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. E se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, porque o Senhor destruirá Sodoma e Gomorra depois. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, espertamente, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e eram grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor promete a Abrão a terra de Canaã. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Levantar um altar assim ao Senhor significava, ele empilhava pedras a uma certa altura,
tomava o cordeiro, o novilho, o primogênito e perfeito, e o sacrificava ali. E a Bíblia fala que esse aroma subia suave às narinas do Senhor. Porque este sacrifício, esta ação, simbolizava a vinda, o sacrifício do Senhor Jesus. O Filho de Deus desceria do céu, assumiria uma forma humana e seria sacrificado como um cordeiro. A Bíblia diz, obediente e calado, até a sua morte. Ele veio sacrificar por nós. Então, todos estes sacrifícios foram feitos apontando para a vinda do Senhor, para o dia em que ele viesse, sofresse, padecesse no nosso lugar, tomasse sobre si todos os nossos pecados, toda essa impureza, essa nojeira que é esse mundo, para que todo aquele que nele crê seja salvo e tenha vida eterna. Não é todo aquele que crê em Maria de Nazaré que o gerou, nos discípulos que o acompanharam, em qualquer pessoa que se ache a mais santa ou que seja canonizada por algum mortal, por alguém que se ache no lugar de Deus, de dar canonização. Ninguém é santo. Nós não fazemos mais do que a nossa obrigação. Nós somos servos do Senhor. Maria foi serva do Senhor. Ela mesma disse, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela foi mãe na carne, gerou a carne, o corpo. Porque como que Deus ia frustrar seus próprios planos? Se Ele nos fez mulheres para gerarmos filhos, participarmos da criação junto com Ele. Esse é nosso papel. Agora, o DNA de Deus, de Jesus, é do Pai Celestial. José de Maria não foi pai dele. Maria e José tiveram outros filhos. Jesus é o Filho de Deus encarnado. Ele teve o DNA de Maria como homem, ele precisava ter. Nós não temos uma genética humana, mas nós temos genética herdada por pai e mãe, certo? Porque eu estou falando tudo isso aqui agora. Os sacrifícios que Abraão oferecia e que foram oferecidos desde Abel são feitos por ordem do Senhor. E Abraão, todos os lugares onde o Senhor falava com ele, onde era abençoado, onde ele montava sua tenda, ele erguia ali um altar e sacrificava ao Senhor. O Senhor fez grandes promessas a Abraão e ele creu. Abraão foi para a terra de Canaã porque Ló, seu sobrinho, olhou, com seus olhos bem compridos, assim que os parentes fazem, escolheu o melhor. Nossa, essa terra verdejante, o Jordão, linda. Mal sabia ele que a beleza enganosa aos olhos, muitas vezes, Qualquer lugar que ele escolhesse, o Senhor abençoaria Abraão, porque o Senhor conhece o coração. O Senhor tinha uma promessa sobre a vida de Abraão. E o Senhor vai proteger Ló por causa de Abraão, depois. Ló escolheu, aproximando-se de Sodoma, de Gomorra, Terra maldita, terra podre, como nós estamos vivendo hoje, e vivemos hoje uma Sodoma e Gomorra. Atores, dançarinos, cantores, jornalistas chegam ao pódio. O Brasil está lá fora famoso com personalidades vergonhosas. Vergonhosas. Tudo é normal. Ninguém pode falar nada. Só o outro lado, que está totalmente errado, é que pode falar. Porque senão você é processado. É processada. Falar a Bíblia está errado, mas a Bíblia diz, o Senhor diz, chegará o tempo. Fale agora,
porque chegará o tempo que a minha palavra não poderá ser falada ou lida, mas os que estão salvos, os que já leram, já conhecem e aguardam no seu coração, estes estão salvos. E serão arrebatados e viverão, passarão a eternidade com o Senhor. Amém? Se você crê, corra para ler a palavra do Senhor. Eu estou usando as redes sociais, a internet, para fazer o bem, né? Eu estou usando para servir ao meu Senhor. Em nome de Jesus. Ló seguiu o caminho dele, achando que estava fazendo grandes coisas. E vai passar uns maus bocados lá. E Abrão seguiu o caminho dele. Os pastores de um e de outro brigavam, a terra não cabia, né? Estavam brigando porque não cabiam todos. Mas Deus avisou, isso tudo também tem a ver com a promessa do Senhor, com o direcionamento que o Senhor deu a Abrão. O Senhor falou para Abrão deixar a parentela dele, sai da tua parentela e vai aonde te mostrarei. Abrão levou Ló. Teve pena, porque Ló, né, é sobrinho dele. Quando Deus dá uma ordem, ele sabe o que está falando. Lá na frente teve briga entre os pastores, mas Deus deixou tudo acontecer. Pode acontecer uma coisa terrível, gente. O Senhor está no controle, tá? Briga entre parentes, amigos, família, tudo pode acontecer, porque se não estava no propósito do Senhor, Ele vai tirar do seu caminho. Ele tira do meu caminho. O Senhor tem um plano e Ele vai fazê-lo cumprir de qualquer maneira. Ló acabou se separando de Abrão, porque a promessa era com Abrão tinha que seguir. A descendência é enorme, toda a descendência abençoada, infinita, como ele disse aqui, ó, como a areia, como a terra, como o pó da terra. Essa promessa foi feita a Abrão. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, peço a vocês que, se vocês estão gostando do vídeo, que se inscrevam nesse canal, compartilhem, divulguem. Divulga a palavra de Deus, uma palavra de confiança. Às vezes alguém de esperança, uma palavra verdadeira, não é minha. Não é de homem nenhum, foram homens inspirados por Deus. Você está perdido aí numa situação terrível, você está perdida. A sua casa virou de pernas para cima. Você sente sua vida no buraco. Você faz um culto em família? O que é isso, Alésia? Pegue a Bíblia, comece do começo, comece do Novo Testamento. Pegue esses vídeos. Ouça a palavra do Senhor, busque a face do Senhor enquanto você pode achá-lo, porque chegará o tempo que você não poderá encontrá-lo mais. Vá até o Senhor. Por que é fácil ir atrás de um barril de cerveja? Atrás de um Lollapalooza? Atrás de assistir BBB, essas porcarias, esses lixos? Essas ideologias nojentas que tem por aí, são nojentas sim, porque elas estão contra a palavra do Senhor. E um crente, um cristão não pode admitir isso. Não pode. O crente tem que se calar para deixar o diabo, o demônio que domina esse mundo falar. Deixar essas mulheres nuas, escandalosas, tomando o Brasil. Olha que lindo, fulano, essas mulheres vergonhosas. Tudo quanto é tipo de coisa aparecendo lá fora, homem vestido de mulher, nus, mostrando, fazendo coisas terríveis, dando mau exemplo para as crianças, destruindo lares, porque é isso que Satanás quer. Destruir os lares, as famílias, a família que o Senhor criou, pai, mãe e filhos. Adultério. Adultério.
Isso é muito sério. Sabe por que isso é sério? Porque o Senhor Jesus é o nosso noivo, Ele é o noivo da igreja. E quando o povo do Senhor estava no deserto, o Senhor os protegia e eles reclamavam do Senhor, e o Senhor Deus disse: abandonarei este povo. O que era para levar 40 dias, levou 40 anos. Gerações morreram no deserto, porque o Senhor disse: o meu povo me traiu, a minha noiva me traiu. O Senhor Jesus volta como nosso noivo para buscar a noiva dele, que é a Santa Igreja Imaculada. Não é Santa Auréola, não. É o que busca santificação através da palavra dele. Aproxime-se de Deus. Vocês acham que eu não tenho problema? Eu tenho 1000 problemas. A questão é que eu não vou deixar Satanás destruir a minha fé, me abalar. Eu vou me firmar a cada vez mais em nome de Jesus. Cada vez que eu encontro uma barreira na minha vida, que Satanás vem me perturbar, seja dentro ou fora da minha casa, com pessoas com más influências, eu me agarro ao Senhor e venho gravar um vídeo. E venho propagar a palavra dele. E oro. Tem que orar, jejuar. Mas prefere uma cerveja. Gente, eu passo por isso, eu vou falar: olha, vamos ler a palavra do Senhor. Ai, pelo amor de Deus, detesto pastores. São ladrões, são isso, aquilo. Detesto esses áudios. Mas coloca uma porcaria para ver. A pornografia entra dentro de casa por causa dessas mulheres descaradas, desses shows amaldiçoados. Rock in Rio, tudo demoníaco, é tudo escuro. E as igrejas evangélicas que estão caminhando por este lado, elas não estão agindo conforme o Senhor, não. Só que eu vou te dizer, você que não é crente, que não é cristão, antes de você ficar jogando pedra, né, porque a gente fica com raiva mesmo, pense o seguinte: essas pessoas vão ajustar contas com Deus. Elas não têm que ajustar contas comigo. Eu não vou desafiá-las. Eu vou falar aqui o que eu penso, o que eu acho. Eu quero seguir Jesus, buscar a santidade e a retidão no meu caminho. Igreja católica, padres que escondem pedofilia, coisas absurdas, idolatria, ensina o povo a venerar santo. Sabe? Maria está morta, já foi salva. Está enterrada, mas os padres serão culpados, eles são indesculpáveis, porque eles pregam heresias. Pregam, não é só crente não. Pregam mentira. Cada um tem sua fé, é o que eu escuto. Isso é fala de Satanás. Você pode ter sua fé, mas Jesus disse que só há um caminho, uma verdade e uma vida, que é Ele. A Bíblia inteira, pega a Bíblia. Veja na época dos discípulos, se alguém estava pedindo Maria para fazer milagre. Nós crentes não temos raiva de Maria, não, gente. Ela gerou o nosso Salvador no seu ventre. Sabe? Nós não temos problemas com isso, não. O problema é o povo que criou. Foi a Igreja Católica nos tempos primitivos que criou. Inventou esse monte de heresia, comprava a salvação, o povo ia lá dar o seu dinheiro para comprar a salvação. Para a Igreja Católica de Roma ficar lá. Católica, esse termo significa universal. A Igreja de Roma apropriou-se desse tema e deturpou tudo e colocou Igreja Católica Apostólica Romana. Era Igreja Católica Apostólica, que eram dos apóstolos. Eles tomaram Igreja Católica Apostólica Romana. Então, os protestantes surgiram, Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros morreram porque viram essa heresia. Roma foi sanguinária, horrorosa. E o falso profeta está lá dentro. Está lá dentro. Como tem falsos profetas para todo lado.
Vocês têm que estar alerta. Como é que vocês vão saber se vocês não leem a Bíblia? Na época de Cristo, vocês peguem a Bíblia inteira, vocês não vão achar ninguém venerando os apóstolos, venerando Maria, venerando ninguém, gente. É só o Senhor Jesus. Por que que estão fazendo isso? Porque não leem a Bíblia. Bom, eu espero que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês reflitam, que o Espírito Santo do Senhor desça sobre vocês, os abençoe, em nome de Jesus. Deixe o seu like para Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Shalom.